Joia! Estamos ao vivo, então. Quero dar as boas-vindas a todos aqui, os vários panelistas. É muito legal ver essa união na prática. E também a quem está assistindo, está sendo passado ao vivo no grupo Covid-19, depois vai para o YouTube, vai para as páginas aí das várias uniões que estão participando. E o objetivo desse encontro aqui é a gente articular uma ação coletiva de solidariedade para Rondônia, né, em relação ao Covid. Tem uma iniciativa muito bonita chamada União, que tem a União BR, tem a União dos Estados, aqui estão vários dos representantes, é um modelo realmente de trabalhar junto com solidariedade para fazer o bem, né? E aí o objetivo de hoje é a gente conhecer esse modelo, conversar também com algumas pessoas de Rondônia, para ver como é que está a situação lá em relação ao Covid, e, no final, fazer uma rodada de perguntas, de bate-papo, mas com esse objetivo da gente agregar e ir para frente, né? Eu sou o Renato, eu vou fazer um papel de facilitação, sou do idilis.org, lá a gente tem várias organizações e grupos que estão nesse combate ao Covid, bem como outras causas sociais, são muito bem-vindos para visitar. E eu quero começar, então, chamando a Nícia, que foi, vamos dizer, a sonhadora inicial dessa ideia, né? Vamos juntar as pessoas de Rondônia. E me fala um pouco, Nícia, assim, sobre você e também sobre de onde que veio essa ideia, essa vontade. Então, boa tarde a todos, gente. Bom, eu sou Nícia, sou economista, trabalho com captação de recursos já tem um tempo e com a gestão e execução de projetos, também fazendo muita parte de modelagem de mecanismos de financiamento, né? Tenho uma empresa de consultoria, onde a gente tem uma frente de trabalho com indígenas no Mato Grosso. Lá eu tenho um trabalho com uma organização, da onde a Maria também, eu e Maria trabalhamos juntas, inclusive, nessa organização. E a gente, dentro dessa organização, também estávamos nos unindo e levantando esforços para apoiar, né, as comunidades que estão em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia do Covid-19. E aí, nessas discussões nossas de equipe mesmo, uma discussão interna, eu falei para a Maria, né, da experiência que a gente está tendo com o União Pará, aqui no Pará, e pensei assim, como poderíamos, né, fortalecer esse movimento que já existe em Rondônia. E aí tive a ideia de, né, conversar com o pessoal do União BR, também ter uma conversinha bem pontual com a Maria e trazer essa ideia, né, da gente tentar criar, já que já existe um movimento em Rondônia em prol, né, de levantar melhores condições para as comunidades vulneráveis, de que forma a gente poderia fortalecer esse grupo e esse movimento que já existe lá. E aí foi que eu fiz mais mesmo no papel de articular com a União BR e com o grupo lá de Rondônia, através da Maria, para isso, né? Então foi isso, e assim, e vendo a necessidade, porque Rondônia está numa situação que a gente que tem esse trabalho lá, a gente tem perdido lideranças, a Covid se alastrou realmente, e isso daí, de fato, tocou muito no nosso trabalho, no nosso coração, assim, e a gente fica sempre naquela, e agora? O que fazer, como potencializar essa ajuda e esse apoio para esse Estado? E aí foi essa minha motivação, realmente, de trazer o União, essa iniciativa do União para Rondônia. Isso, gratidão, e que bela iniciativa, né? Quem estiver assistindo aqui sabe que vocês estão muito bem-vindos na União, depois vai ficar aqui como você se conectar, né? E falando de união, eu quero aqui perguntar para a Tati. A Tati, ela é empresária,
está ligada a várias ONGs, né, vários movimentos, e foi uma das cofundadoras da União lá atrás, quando começou a crise da Covid, esse impulso inicial, ela foi uma das pessoas. Então, queria te apresentar, Tati, para você falar um pouco sobre essa história, né? O que é a União e como que surgiu. Obrigada, Rê. Boa tarde a todos. Obrigada, que prazer estar aqui. Vai ser um prazer ter Rondônia perto da gente. O União BR surgiu, primeiro, na verdade, surgiu o União Rio. Minha irmã fundou a União Rio no movimento de WhatsApp, juntando num grupão ONG, sociedade civil, gente engajada, gente não engajada, enfim, o que vamos fazer pelo Rio de Janeiro. Aquilo tomou um corpo em poucos dias. Logo em seguida, replicou-se o modelo para São Paulo. Aí ela me chamou e falou, Tati, vamos replicar para o Brasil todo. E começamos a unir e achar esses heróis que estão por aí no nosso Brasilzão, esses voluntários maravilhosos que cuidam de ONGs, gente que está na ponta. Começamos a montar os grupos e rapidamente se formou várias uniões pelo Brasil. O União é um movimento voluntário descentralizado, ou União BR, não recebe nada. Qual é o nosso grande trabalho? A gente põe o holofote nas causas, principalmente nesse tempo todo, a gente tentou descentralizar as doações de São Paulo e Rio para Norte e Nordeste, que estavam precisando tanto, e Centro-Oeste, e por essa importância nas empresas. Para muitas empresas, a gente conseguiu convencer, olha, você quer doar tanto, a gente pode te fazer uma sugestão de doação, porque realmente tem estados precisando muito, numa necessidade, numa carência, e a gente conseguiu atingir números maravilhosos. A gente chegou em mais de 8 milhões de pessoas e arrecadamos até esse mês 146 milhões de reais em EPIs, alimentos e principalmente no Rio de Janeiro, na área da saúde também. Foram reformados hospitais, leitos, enfim. A gente ajuda na parte de estruturação, governança e também em milhares de outras coisas que as uniões precisarem. Mas a gente busca muito mesmo doação, estruturação, enfim, unir forças para um movimento maior, grande divulgação, para poder todo mundo se fortalecer regionalmente e a gente também nacionalmente conseguir mais coisas para as regiões. A Babi vai falar aí bastante do União Amazônia Viva, que é um dos últimos uniões criados dentro do União BR, exclusivamente para povos da floresta, que vem fazendo um trabalho lindo e que já começou aí a ajudar Rondônia. Então, a Babi vai contar um pouco mais aí para vocês. E acho que vai ser um prazer estar perto de mais um estado. A gente está num momento do União BR, que a parte assistencialista continua, mas que a gente também está reestruturando e repensando nos próximos modelos, porque no União ninguém quer se desdar a mão. Então, estamos pensando em como a gente parte para esse modelo, que não é um pós-pandemia ainda, porque ainda estamos na pandemia, mas para esses próximos momentos que estão vindo. Isso, já estamos em 21 estados, a CUFA é nosso grande parceiro na ponta, em muitos estados, tá? Eu sei que em Rondônia eles são estruturados também, eles vinham também me pedindo para ter uma União Rondônia. Tem aí uns 4 estados que eles ficam atrás de mim pedindo para fazer união. Eu falo, mas não é tão simples. Precisa de pessoas, e não necessariamente eu conheço as pessoas da região que estão dispostas a isso. Enfim, então, estou aqui se precisarem à disposição. E a gente tem muito poucas obrigatoriedades dentro do União para se ter a chancela do União BR. A gente caminha muito junto, de uma maneira muito descentralizada e fácil. A gente tem uma reunião semanal, temos um dashboard, um painel para cada um ir falando as suas evoluções, de como estão indo, quais são os problemas, porque existe uma troca grande entre os estados. Um problema que pode ser para um, o outro, de repente, pode ter um apoio de alguma maneira, pode ter uma troca, pode arrumar uma solução, pode já ter passado por isso e dar um feedback para conseguir melhorar. Enfim, é uma rede grande de trocas também. Obrigada, é isso, eu acho. Maravilha, Tati, que lindo. E
Assim, eu ainda estava com um número de 100 milhões na minha cabeça, porque faz pouco tempo que foi comemorado esse marco de 100 milhões, mas já estamos a 140, né? A verdade é que esse mês é uma doação gigantesca de Face Shield que chegou de fora do Brasil, que vai ser distribuído já já para todas as uniões. Então, por isso que o número evoluiu tanto. Que lindo, assim, muito, muito legal ver esse resultado da união de solidariedade de tantas pessoas, né? E, bem, você mencionou a Babi sobre a União Amazonas, quero apresentar ela, que é publicitária. Faz um trabalho lindo em 3 uniões, a Babi é onipresente. E se qualquer união precisa de alguma coisa, ela está super disposta a ajudar sempre. É verdade, a Babi está na União Pará, União Amazonas, União Amazonas Viva e também na União BR, e aí está articulando tantas pessoas, né? Talvez daqui a pouco na União Rondônia também, né? Com certeza. Vou passar aqui a palavra para a Babi falar e tudo mais. Eu queria só fazer uma pontuação sobre uma coisa que você falou, Tati, que o que precisa para formar são pessoas, né? Porque o resto já está tudo assim para dar na boquinha. Tipo, eu vi aquele material do manual da União feito pelo pessoal da Falcone, né? Que é uma consultoria assim espetacular e está junto aí também da União. Então já tem todos os processos, como fazer desenhado. Precisa, na verdade, é só a pessoa que levante a mão e fale, eu quero ajudar. E não precisa ser doutor ou ter experiência, especialista, é ter boa vontade, é isso. Então, olha, se você está a fim de fazer algo, a União é um lugar para fazer algo, ter resultado de uma forma descentralizada, com pessoas espetaculares, processo tudo mapeado, vamos junto. Junta, né? Uma pessoa, um voluntário que tem mais, enfim, disponibilidade de tempo, outro que tem mais contato, outro que tem mais braço, que quer ajudar fisicamente a fazer alguma coisa, outro que mexe bem na internet, que ajuda na parte de Instagram, de site, enfim, e vai unindo forças com o que cada um tem de melhor e o que cada um pode fazer. Porque voluntário a gente entende que tem uma outra vida, né? Enfim, para pagar conta, para trabalhar, cuidar da casa, né? Da família. Então, cada um faz o que pode. Isso. E articulação também de empresas, ONGs, né? Se você representa uma empresa, uma ONG, também pode trazer para a União, união de todos, né? Babi, olha, passo a palavra aí para ti, para se apresentar um pouco e falar um pouco da Amazonas Viva, né? Como que é o dia a dia, essa experiência toda? Bom, eu sou a Babi, eu sou publicitária e eu acho que atualmente o que eu faço de melhor é conectar pessoas. Eu faço um trabalho de relações públicas, né? Então tá legal. Peraí, melhorou? Melhorou o som? Sim. Melhorou, tá bom. Eu já quero pedir desculpas antecipadamente, porque a minha gata estava aqui interagindo comigo, daqui a pouco ela pode aparecer aqui, aí vocês não reparem. Bom, a minha família é do Amazonas, né? A família do meu pai é de Manaus. Eu cresci imersa nessa cultura, na cultura do norte. Pra você ter uma ideia, na casa da minha avó, a gente dormia todo mundo em rede. E a gente comia tapioca no café da manhã. E a minha avó usava todas as plantas da floresta para cuidar, tratar qualquer coisa que a gente tinha. E nas ceias de Natal a gente comia pato no tucupi. E então, quando eu entendi o que era a União, como eu entrei no grupo da União SP, e aí quando eu entendi o que era a União BR, e eu vi que não tinha ninguém no norte, eu falei, bom, tem alguma coisa errada. E eu sei que no norte não chega nunca nenhuma doação, é mais difícil. E então eu entendo, é a Olivia aqui, né, gente?
entrei em contato com pessoas, com o Cláudio e com outras pessoas no Amazonas, e com a minha prima, Marlena, que me apresentou a Nícia, no Pará. E assim a gente começou União Amazonas e União Pará. E aí, quando surgiu a União Amazônia Viva, eu resolvi participar também, justamente para fazer essa conexão entre as uniões que já existiam na região norte, que era a União Amazonas e a União Pará, e a União Amazônia Viva, porque, afinal de contas, a União Amazônia Viva apoia comunidades indígenas que estão presentes tanto no Amazonas como no Pará, e agora também no Mato Grosso e em Rondônia. E eu descobri que, com esse trabalho, eu descobri principalmente que eu sei fazer coisas que eu não sabia que eu sabia fazer. Eu descobri que eu sei pedir dinheiro, pedir ajuda para pessoas. Eu descobri que eu já tinha feito uma formação em facilitação, mas eu nunca tinha exercitado realmente isso na prática, e eu me descobri uma facilitadora também. Eu descobri que eu sou muito mais cara de pau do que eu imaginava, porque às vezes o Cláudio, ou a Nícia, ou a Marlena, ou alguém fala: Babi, a gente precisamos conseguir face shield. Logo no começo a gente passou por isso, né? Os hospitais lá em Manaus não tinham nada, e a gente conseguiu de São Paulo mandar 700 face shields, não foi isso, Cláudio? 700 face shields. Foi 700. Foi nossa primeira grande doação, foram 700 face shields para chegar em Manaus, e foi uma aventura, né? Conseguir fazer essas face shields chegarem até Manaus. E depois a gente também conseguiu uma outra doação para o Pará, conseguimos doação de álcool em gel para o Pará, a gente conseguiu algumas doações de cestas básicas para Amazonas, e eu sempre puxo os estados da região norte nas nossas reuniões, a Tati sabe, porque é isso, não chega. As pessoas esquecem, as pessoas só lembram que existe Amazonas ou a Amazônia, não está pegando fogo. E não é. A gente precisa conservar, lembrar que a Amazônia ela é um bioma super importante e no nosso ecossistema, mas que a Amazônia não é só o estado do Amazonas. A Amazônia tem floresta em toda a região norte, na Bolívia, na Venezuela, nas fronteiras, né, no Peru, e a gente precisa sim se comprometer a cuidar não só da floresta, como dos povos da floresta, das populações urbanas que vivem uma condição de vulnerabilidade social que é completamente diferente das condições de vulnerabilidade social que a gente conhece aqui na região sudeste. E o Cláudio vai poder contar um pouco mais sobre isso. Então, para mim, assim, é uma oportunidade e um trabalho que eu estou aprendendo muito e conhecendo muita gente incrível. Eu brinco que eu tive a sorte, o privilégio de fazer amigos numa pandemia. Quem que consegue fazer isso, né? E é isso. Obrigada pelo convite. Eu brinco também, Babi, que eu nunca conheci tanta gente incrível em 6 meses no Brasil inteiro. Coisa mais maravilhosa e emocionante conhecer assim trabalhos lindos, pessoas incríveis, juro. É muito maravilhoso. Tem heróis por aí, heróis invisíveis, né? Que a gente não sabe, não conhece, enfim. E tem a questão que a gente quer transformar o mundo, mas a gente vê que a gente se transforma, né? Quem se transforma mais quando a gente está nesse movimento de ajudar, de fazer tal, é a gente mesmo. A gente começa a perceber coisas que a gente não sabe que não sabe, né? Talentos que estavam escondidos. É maravilhoso mesmo. Obrigado, viu, Babi? Cláudio, engenheiro, e está liderando o União Amazonas.
queria que você contasse um pouco da experiência de estar na União Amazonas, mas do ponto de vista assim, das relações lá dentro, né, o que vocês fazem, e da relação com outras uniões. Né? Como que esse Então, tema vamos funciona? lá, Renato. Primeiramente, agradecer aqui, né, o convite. Assim, falando rapidamente de mim, né, sou engenheiro mecânico formado, mas atuo mais em projetos voluntários no momento, né, tanto na Fundação Estudar, trazendo educação para o Amazonas, tentando trazer algum impacto. E quando apareceu essa situação do Covid, eu falei, cara, eu não quero ser aquela pessoa que vai ficar de mão atada e só em casa esperando passar. Eu quero fazer alguma coisa. Não dá para ficar desse jeito, né? E disso a gente começou a conversar, eu e a Babi, junto com outros grupos de amigos, e trouxemos para cá. Tanto que eu sou, quando você falou assim, né, não tem mesmo essa seletiva de pessoas, tem que ter X idade, não. É só querer fazer. Por exemplo, eu tenho 24 anos, sou novo. Tipo, tenho que correr atrás de trabalho. Sim, beleza, tem que trabalhar. Mas tem que ter essa parte social, né? E, assim, uma das coisas mais importantes, sim, das experiências da União é o contato com as pessoas. União Pará é um grande parceiro, assim, existe, né, na brincadeira, tá? Tem gente que leva a sério, mas a gente sabe que é uma brincadeira do amazonense com o paraense, com a castanha do Brasil, que às vezes diz que é castanha do Pará, tá? É uma brincadeira sadia, alguns levam a sério, mas assim, mostra o quanto, nesse momento, nós somos todos irmãos, todo mundo um ajuda o outro. Nós temos o Rodrigo lá do União Pará, ele, volta e meia ele arranja alguma coisa por lá. Como ele tem contato aquele, Cláudio, eu tenho um amigo meu que trabalha nisso aqui, junta aqui contigo aí, fala com ele. Tem um outro ali que dá para fazer isso. A gente vai fazendo essas conexões. E uma coisa que eu sempre trago aqui no Amazonas, não só falando de união, no caso da União BR, mas eu digo de todos os movimentos. Quem estiver assistindo aqui que tem um movimento, faça algum tipo de ação solidária, é interessante se reunir, fazer parte da união, porque é a intenção. A gente descobriu, por exemplo, eu descobri que as organizações que temos aqui, vamos dizer que atende alguma casa de doação, algo do tipo, não conhece a outra ou não sabe as dores do outro, não se comunicam. Eu falei, cara, tem que mudar isso, tem que ter união, tem que fazer a conexão. E isso que a gente tem feito muito. Aqui a Babi sabe muito bem, no nosso grupo da União Amazonas, a gente não tem só uma organização, a gente tem várias, acho que mais 3 ou 4, cada um ajuda com alguma coisa. Por exemplo, nosso principal problema que nós temos, que a Babi também sabe disso, que é a situação geográfica, tanto do Amazonas quanto do Pará. Rondônia, creio que também seja da mesma situação, por causa dos braços, né, dos rios Amazonas e dos demais rios, e da floresta. Então, a gente só tem escoamento de doações através de hidrovias. Então, a gente tem que ter parceiros. Então, é muito legal quando você vê assim, cara, a gente ajudando as pessoas em tudo que é lugar. Ontem mesmo, a gente fez uma doação, tá? Não falei nem para a Babi ainda, mas a gente fez uma doação através do Exército. Eu tive que conseguir o Exército para mandar para São Gabriel da Cachoeira. Quem não conhece, São Gabriel da Cachoeira é uma região no norte, é a parte mais alta que tem do nosso mapa do Brasil, e é onde tem tem tribo indígena com o exército militar lá. Então, é difícil você chegar. Então, a gente tem feito essa união, não só das uniões, um para ajudar o outro, mas também a união das organizações de Manaus para cada um escoar as doações, não ficar só na capital. A capital é mais tranquilo. Agora, interior, como é que você chega? Então, a gente tem trabalhado muito nessa frente. Sim, e além disso, é importante dizer que o Cláudio é um cara que tem 1 milhão de talentos. Se alguém estiver assistindo aqui, contratem o Cláudio. Aquele, né? Porque o Cláudio, além de ser essa pessoa que conecta um monte de gente, ele ainda é fotógrafo e ele é diretor de cinema, gente. Ele produz os vídeos mais lindos da União Amazonas. A Tati já viu, né? Vídeos emocionantes. Vídeos lindos. Tem um que vai sair agora, tá, gente? Só Para mim, eu quero ver essas deixar aqui fotos também também
entregas de ontem. Pra mim, Então, por favor. Tá, isso Então, aí eu assim, vou solicitar já. Então, assim, ó, fica a dica, contratem o Cláudio para fazer vídeos, clipes incríveis e fotos eu também. sou prova do quanto eles se mobilizam no lado do norte, e quando eu tive já necessidades de doadores me pedindo coisas em outros estados que eu não tinha união, enfim, como, por exemplo, o Amapá, o Rodrigo, que é do União, Não. ele viabilizou para mim, por exemplo, uma entrega em Macapá que eu precisava, enfim. Então, eu sou prova do quanto eles se mobilizam, fazem, acontecem em outros lugares. Eu só queria, se você me permitir, completar uma coisinha só da Babi, para quem está ouvindo de Rondônia aqui, pelo Amazônia Viva, a gente começou já uma ajuda em Cacoal, que é um dos municípios de Rondônia, e com os povos Suruí, a gente também já está fazendo algumas ações lá, tá bom? Então, para quem em Rondônia, para saber que já começou aí um movimento em Rondônia do União. Sim, em Rondônia a gente fez uma entrega de cestas básicas para o Suruí e também para os Cacoal. É isso, né? É no município de Cacoal. Ah, no município de Cacoal, tá. Eu sabia, eu acompanhei a entrega das cestas para o Suruí, até porque... Mas era só porque eu não queria deixar de falar, para eles estarem sabendo que a gente já começou com um pezinho aí em Rondônia. E a gente vai mandar face shields também para Rondônia, porque acho que chegarem no União Amazonas, parte vai para Rondônia também. Então, olha, os rondonenses que vão aí, estão no enfrentamento ao Covid, tem bons vizinhos, né? A Amazonas já está mobilizada e eu queria que a Nícia fizesse um fechamento desse bloco aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo em Rondônia, né? Chamar a Gisele e a Maria para falar também, compartilhar como que está hoje Rondônia. Mas para fechar esse bloco, Nícia, se você pudesse falar um pouco do União Pará, que é o outro vizinho, né? E alguma consideração final aí, ouvindo a todos, fique à vontade. Abre seu microfone, Nícia. Estava desligado. Pronto. Tá tudo bem? Então, aqui no União Pará, a gente tem um grupo, né? Que a Babi também nos apoia muito brilhantemente, graças a Deus temos ela aqui nos apoiando, né? A gente já fez diversas ações aqui, né? Também doações no estado todo. A gente tem um desafio muito grande, porque a gente tem essa da dimensão territorial do Pará, e são regiões realmente muito distintas. A gente tem ali no entorno da capital, que a gente chama da região metropolitana de Belém, uma situação. Lá a gente tem tantas comunidades como periferias, né, ali das cidades, que também precisam da ajuda, e a gente também já articulou bastante ajuda para lá. Doamos cesta básica, álcool em gel, teve também doação de face shields, né? A gente teve uma boa doação, aqui foram 1.200 face shields inicialmente, que a gente também teve uma doação considerável. A gente teve doação de álcool em gel, tanto em galão, que a gente mandou para hospitais e para centros de saúde da Terasquim, e também outros EPIs que a gente mandou para as comunidades. Aqui a gente tem tem essa região de Belém, tem a região do Tapajós, tem um pouco a região ali do Xingu, e aí a gente tenta, né, tem o Marajó também, para onde a gente fez uma doação até de kits de higiene bucal, né, porque lá a gente, nessa situação toda, a gente se deparou com uma outra questão, né, tipo, o que está acontecendo, né, para disseminar o vírus e tal, e aí descobrimos que lá as pessoas, elas não tinham, tipo assim, uma família tinha uma escova de dente. Então, imagina, se uma pessoa pegasse, todas iam pegar. E aí, Babi, quem levantou essa demanda foi o Rodrigo, Babi foi lá e conseguimos uma quantidade considerável de kits de higiene bucal. Então, uma coisa acabou contribuindo com esse, que era um problema já antigo ali, né?
Então, assim, o que eu posso falar do União? E eu acho que esse foi um dos motivos de eu enxergar a possibilidade de alguma forma, estar apoiando a União Rondônia. O futuro, né? Talvez a futura União Rondônia. É que a gente tem esse poder forte de articulação, realmente. Né? A gente se articula, a Tati começou muito bem com essa coisa de... Começou lá e aí depois a gente pode levar isso para outros estados e fortalecer esses outros estados. E é o que tem acontecido de fato. Né? A gente aqui, agora, nesses últimos meses, nos unimos em uma campanha com o Amazonas, né? Não estamos hoje União Amazonas e União Pará unificado, mas temos uma campanha em comum, que é o Amazônia Convida, né? Já pensando nos efeitos pós-crise, né, da pandemia, porque a pandemia ela continua. E a gente tem pensado e tem discutido muito sobre qual é o futuro, né? O que podemos, como podemos continuar, porque a ideia não é vamos criar, porque pode dar aquela sensação para a União Rondônia de tipo, já passou tanto tempo, ainda vale a pena criar? Vale a pena criar, porque eu acho que ainda tem muitos efeitos a serem mitigados. Eu acho que aí em Rondônia as meninas vão falar muito mais. Eu sei do que ouço lá do nosso grupo de trabalho de lá, que é um grupo à parte, né? E aí vejo como é que está a situação. Então, eu acho que é o momento, sim. A gente precisa, assim, nos unir, precisa ter essa força, utilizar dessa força de articulação e de união. O nome nunca, gente, o nome de um movimento nunca foi tão perfeito, nunca fez tanto sentido para mim como é a União BR e a União dos Estados. Por exemplo, aqui eu tenho pessoas de Belém, de Ananindeua, que são pessoas que, embora a gente estejamos no mesmo estado e às vezes até na mesma área, você nunca topou, nunca encontrou, nunca conheceu e agora você conhece, né? E como eles estavam falando, né? Realmente, eu não posso dizer que 2020 foi um ano parado, não, eu conheci pessoas maravilhosas, nunca o meu trabalho, né, que eu já trabalho tanto na área ambiental como na área de captação de recursos e no desenvolvimento de mecanismos de financiamento, nunca essa minha missão fez tanto sentido e me mostrou o tamanho da importância desse trabalho para o mundo, assim, para a nossa vida. Isso realmente, esse ano eu não posso dizer que foi um ano parado, embora a gente tenha tido muitos, né, assim, não foi um ano legal, mas foi um ano que realmente assim a gente trabalhou muito e a gente se uniu com pessoas que nunca a gente iria, nunca não, né? Não dá para dizer nunca, mas que seria muito difícil encontrar uma Babi da vida, a Tati, que é uma queridona, o Cláudio, que está aqui do lado, e a gente não saberia como encontrar. Então, eu acho que, para fechar, é isso, não está tarde, eu acho que, na verdade, está na hora. Mais ainda agora, eu acho que a gente precisa se unir, porque passou-se 4, 5 meses e as pessoas começam a dar aquela desanimada. Então, a força da nossa união, ela vai ser agora, é o momento de teste, é o momento que a gente precisa realmente se unir, continuar e trazer novas pessoas e, se for o caso, criar a União Rondônia, porque a gente está aqui para apoiar. Eu também me coloco super à disposição de vocês para apoiar naquilo que for possível, tá bom? Acho que é isso. Gratidão, Nícia. E sim, mais pessoas vão estar chegando, né? Quem está assistindo aqui, você vai receber amanhã mesmo um e-mail com os contatos da Nícia e manda aí uma mensagem para ela para já a gente articular aumentar a união, né? Mais pessoas, mais corações, braços e vamos em frente com isso. Bem, vou começar aqui um segundo bloco, que é um bloco mais ligado à Rondônia, entender um pouco de qual que é o contexto lá hoje, o que está acontecendo, e para isso eu quero chamar e dar as boas-vindas a Gisele Sucupira, que é professora da Universidade Federal de Rondônia, e ela também tem atuado com a logística de suporte às populações indígenas do estado. Então, seja bem-vinda, viu, Gisele? Bom, assim, se me permitem, a Maria que está falando,
Eu queria fazer a introdução, Sim. não é? A gente combinou que eu faria a introdução dessa nossa conversa, né? Considerando que a Gisele foi uma das professoras da UNIR que iniciaram todo o processo de reunir pessoas aqui em Rondônia, né? E eu acabei ficando meio que encarregada de falar primeiro, porque essa coisa da articulação sobre essa questão do União Brasil e União Rondônia foi feita, iniciada, né, numa conversa com a Nícia, que é minha companheira de trabalho, né? E nós aqui, nesse trabalho nessa iniciativa de buscar recursos, de buscar doações, e cada um fazendo da forma que lhe é possível, né? A gente conseguiu aglutinar um número razoável de pessoas e, finalmente, temos um grupo, né, que tem, assim, colocado bastante esforço, né, no desenvolvimento de ações que visam o enfrentamento da Covid, né, juntamente com os povos indígenas. Então, assim, eu participo do grupo, né, como eu mesma, né, e como representante de uma instituição chamada Forest Friends, que é a instituição que me une à Nícia, né? E, assim, na verdade, continuamos, né, nesse esforço de poder apoiar, né, o enfrentamento dessa pandemia, juntamente com os povos indígenas. E estamos, assim, realmente temos muitos problemas em Rondônia, temos muitas demandas, tenho falado com a Nícia sobre isso, né? E a Nícia me apresentou, eu não conhecia o União Brasil, União Estados e tal, e eu achei que seria interessante colocar essa conversa no grupo, né, para que nós pudéssemos discutir e ver a possibilidade de nos unirmos para fortalecer o nosso movimento, né, e carregar realmente mais doações, mais apoio para o nosso movimento aqui, que não é brincadeira. Rondônia não é um estado tão grande quanto o Pará, quanto o Amazonas e tal, mas na nossa área de atuação, que envolve os povos indígenas, são muitos grupos, são muitos territórios e a demanda é muito grande, né? Temos perdido várias pessoas para o Covid, não é? E na verdade, assim, esse momento é muito importante para que nós possamos entender, conhecer o que significa, né, a União Brasil, o que pode ser a União Rondônia, não é? E para a gente reflexionar aqui com o grupo, né, a importância de nos unirmos a um movimento maior, né? Temos aqui presentes também a doutora Jandira, que é do Comin, que tem atuado de uma forma muito dedicada, né, a essa questão, e também a professora Maria Lúcia, da UNIR, né, que não estão aqui no grupo de pessoas que estão falando, mas eu acho que elas deveriam estar falando também, não é? Mas eu gostaria de passar a palavra para a Gisele, porque a Gisele é uma das pessoas, das professoras da UNIR, que iniciou esse movimento, ao qual eu me engajei depois, a Forest Friends se engajou depois, não é? E passar a palavra para a Gisele, e seria interessante também para a doutora Jandira e para a Maria Lúcia, né, para que vocês possam entender, né, um pouco mais da nossa realidade, não é? E para que possamos continuar nessa conversa necessária e saudável. Muito obrigado, Maria Barcelos, que é
indigenista, né, e licenciada em Geografia, consultora do programa Iniciativa Comunidades e Governança Territorial da FT e voluntária no grupo de apoio, que é esse, imagino que seja esse que você mencionou, de enfrentamento ao Covid em Rondônia. Muito bom ter você aqui. E eu estou vendo aqui a doutora Jandira também está aqui como participante. No último bloco, que é mais um bate-papo e perguntas, eu trago ela também. Gisele, seja bem-vinda. Grata pela oportunidade, é muito bom conhecer vocês. Parabenizo pela iniciativa e também pelas ações que vocês já realizaram. Estão me escutando bem? Sim. Certo. Então, como a Maria já contou, a gente se reuniu, assim como vocês, né, se uniram, aqui a gente também se uniu, e o trabalho é um pouquinho similar ao que vocês também estão relatando a respeito da união, né? Aqui a gente também tentou articular várias pessoas e instituições que já atuavam, né, e continuam atuando com a questão indígena, pesquisadores, professores que alguns auxiliam, né, da forma que podem, né, à distância ou presencialmente, né, e a ideia foi atender as demandas que estavam chegando até nós, né, pensar estratégias para esse atendimento, né, muitas vezes também buscando vários outros parceiros, né, para que essas demandas fossem atendidas. E essa também é uma forma da gente tornar, né, essas doações mais transparentes, né, ter esse cuidado para acompanhar também, para ver se essas doações de fato estão chegando até os indígenas. Por isso a gente tem contato direto com estudantes indígenas que frequentam a Universidade Federal de Rondônia, com lideranças indígenas, associações que fazem parte também da articulação. Então, não são só não indígenas, instituições, mas é uma rede muito grande, né, que está, é claro, mais concentrada nas redes sociais, no WhatsApp, né, por meio do WhatsApp que a gente compartilha as demandas que chegam até a gente, também tenta pensar essas estratégias para suprir, né. Então, a gente tem ficado em contato com enfermeiros também, pessoal da saúde, técnicos de saúde, pessoal que trabalha nos distritos sanitários especiais, aqui na região, né, que a gente está atuando não só com Rondônia, mas noroeste do Mato Grosso e sul do Amazonas, né? Porque o Distrito Sanitário Especial aqui, da nossa região, de Porto Velho e de Vilhena, também atende essa grande região. Então, a gente não está só focado no estado, né? Além disso, os movimentos indígenas aqui também se articulam, né? Nessa região e não só no estado, assim como os nossos estudantes também são dessa região maior, né, mais ampla. Então, a gente tenta atender também, não só os indígenas que estão em terras indígenas, mas também indígenas que estão na cidade, e sempre que possível, outras demandas que chegam até a gente, como de quilombolas, ribeirinhos, né, então a gente vai identificando essas demandas e tenta suprir. As demandas são diversas, né, inesperadas, como disse a Nícia, né, às vezes por uma escova de dente, né, que antes era compartilhada, a gente de roupas de bebê, fraldas, porque uma indígena de 39 anos faleceu logo após, né, parir, né, em Porto Velho. Então, são demandas que todo momento chegam até a gente, né, que a gente não tem noção, não tem como prever, né, quais serão, e a gente procura se mobilizar para tentar atender. Então, a articulação tem funcionado dessa forma, né? Na região, a gente, então, trabalha com em torno de 60 povos e mais de 23 mil, né, indígenas que a gente tem tentado atender, né? No momento, a gente já teve mais de 30 mortes na região, né? E são mais de 1.200 indígenas contaminados com Covid. Então, nos últimos 20 dias, a gente teve aí a morte de mais de 5 indígenas, né? Muitos deles, como mencionou a Nícia, lideranças, né? Então, a gente tem tentado amenizar, né, esse impacto que os povos indígenas têm sentido com essa pandemia e trabalhado
juntamente também com o pessoal da saúde, as lideranças, né, tentando atender o máximo possível. E é muito importante a gente, claro, né, sabendo que não é uma pandemia com prazo, né, prazo final, a gente não sabe como o que vai acontecer nos próximos meses, a gente pensar estratégias para continuar suprindo as demandas, né, que são mensais, né, de cestas básicas, EPIs, né, a gente não tem, na articulação, a gente não tem lidado diretamente com a doação de cestas básicas, isso a gente conta com o apoio das outras organizações, né, que fazem parte também da articulação. Então, a gente procura também se unir às campanhas já existentes dos indígenas de forma a dar mais visibilidade, enfim, também fazer mais contatos com outros parceiros, né, para auxiliar nas campanhas, né? Então, a gente também tenta, né, na articulação, fortalecer as campanhas que já existem, principalmente as campanhas dos indígenas, que estão mais direcionadas para as cestas básicas. E a gente ficou, como articulação, a parte da logística, né, com a questão das EPIs e outros materiais, principalmente na área da saúde, né, que estão sendo demandados, né. Bom, eu fico à disposição para qualquer pergunta, né? Também tem algumas perguntas para vocês, mas eu aguardo o momento da nossa troca. Grata. Muito obrigado. Estou vendo aqui uma mensagem da Iris falando que ela precisa sair, que já são 3 horas, né? Em Porto Velho, 4 em São Paulo. A gente começou um pouco atrasado, continua por mais 20 minutos, vai ficar a gravação, viu, Iris? Depois é só acessar. E eu quero já passar a gente para esse último bloco, que seria mais de perguntas, né? Então, se quem estiver assistindo ou a gente mesmo tiver alguma pergunta para alguma das pessoas que estão aqui, a gente fazer essa troca, que é uma espécie de bate-papo, mas mais provocado por perguntas, né? E eu vou até estrear aqui essa sessão fazendo uma pergunta para a Maria ou para a Gisele sobre qual que tem sido o impacto econômico no Estado, né? Porque eu ouvi bastante da questão da saúde, que tem sido muito desafiador, da prevenção, né, e da estrutura aí dos hospitais. E o que acontece com a parte econômica? No Estado foi afetado também, ou menos que outros lugares que talvez dependem mais do turismo, né? Como que vocês veem isso? Maria, gostaria de responder alguma coisa? Eu posso responder em relação à questão indígena, né? Assim, no Estado, em geral, eu não saberia responder essa questão, né? Mas sim, a gente tem, né, muitos indígenas aqui no Estado que vendem alimentos que são produzidos em terras indígenas, vendem artesanato, que tem sua renda comprometida nesse momento, né? Isso a gente acompanha. Agora, de modo geral, na população, a gente não saberia informar, mas a gente tem sentido, claro, né, no dia a dia, mas é algo assim, não estudado, que a gente não acompanha muito, né? É claro que o aumento dos preços, pessoas comércio que está fechando, né? Isso a gente consegue verificar assim, na pequena rota que às vezes a gente precisa fazer até o supermercado e tudo mais, né? Mas de forma mais aprofundada eu não saberia informar a vocês, mas tem tido um grupo acompanhando na Universidade Federal de Rondônia essas questões e publicado, né, mensalmente algumas informações sobre isso, né? O professor Arthur Moretti e outros também têm feito esse acompanhamento. Eu já fico mais com a questão indígena. A Maria está falando, o microfone está desligado, Maria. Bom, é verdade, desculpem. Eu também, como a Gisele, eu não saberia responder
com relação à questão mais ampla da economia no Estado, mas posso, inclusive concordo com a Gisele, né, que efetivamente a economia, né, dos povos indígenas que a gente acompanha, né, que são os grupos que a gente acompanha e bem de perto, e que seguramente assim, a economia sofreu, né, um impacto, tem sofrido um impacto grande, né, com a pandemia, não é? Exatamente a mesma coisa que a Gisele disse, não é? Eu nem vou repetir aqui, não é? Então são os limites para a comercialização dos produtos, né? E especialmente com a questão, né, do artesanato e de produtos agrícolas que normalmente comercializam. Eu vi que a Jandira colocou uma questão aqui e a Jandira poderia até falar um pouco também, né, sobre essa questão. Isso. Jandira, eu coloquei aqui para você participar. Deixa eu ver aqui. E acho que você vai conseguir falar já. Não te escutamos. Ela escreveu aqui, olha, com a diminuição do auxílio emergencial, é possível que os povos indígenas sejam mais impactados do ponto de vista econômico. Certamente, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Queria perguntar, por favor. Primeiro, Gisele Maria e Jandira, parabéns pelo trabalho maravilhoso de vocês, viu? A gente sabe o tamanho do esforço, dedicação e empenho que tem que ter nesses momentos, né? Eu queria saber de vocês. Vocês têm essa parceria com a Almir Suruí? A Maria tem, né, diretamente, acho que com o povo suruí, a gente tem lidado com muitas lideranças, né, suruí, porque são muitas aldeias, né? A terra indígena 7 de setembro é grande, e então a gente não fica apenas, né, com a aldeia atuando com a aldeia do Almir, a gente tem recebido demandas de outras aldeias, né? Mas Não, sim, então, a gente... para saber por onde a gente começou, se vocês também estavam atendendo e auxiliando eles. Sim, sempre, sim. A gente tem estudantes que vivem, né, na aldeia dele, então, sim. Eu acho que a gente tem, enfim, se existe essa disponibilidade, vontade de se unir do lado de vocês, eu acho que tem uma total sinergia para dar continuidade, para a gente conseguir mais coisa vindo de outros lugares, conseguir um holofote maior para vocês, porque a gente sabe que regionalmente acaba que tem um limite, né, do que se consegue. E para ter maior troca, maior quantidade de coisas, enfim, eu estou super à disposição para ajudar aí no que, enfim, vocês quiserem, para a gente pôr isso aí para andar e para frente e conseguir ajudar mais Rondônia. Sim, então, eu na verdade, tenho uma pergunta. Com relação à questão mais prática, é claro, nós lemos os materiais que a Nícia, inclusive, enviou sobre a União Brasil e a União Rondônia, né? Mas, assim, eu gostaria de ouvir um pouco, né, mesmo já tendo lido o material todo, sobre, de alguma maneira, qual seria, em termos práticos, né, o que nós teríamos que fazer, o que o grupo teria que fazer para
participar, né, como uma União Rondônia. Maria, basicamente, um grupo de WhatsApp com os voluntários de vocês, né? Ou com quem ajuda, quem está disposto, enfim, nessa união. Fazer um guarda-chuva ou alguma ONG para ser no topo desse guarda-chuva, para a hora que pega e faz um QR Code, uma conta, quando a gente divulga, porque o União BR não recebe dinheiro. O União BR pode receber doações, mas em seguida as notas fiscais vão para os estados. Elas não vêm para o União BR. O União BR é só um movimento. A gente articula, mas então precisa de um carro-chefe aí de vocês, de uma ONG, para ficar aí nessa parte toda, uma ONG que tenha, né, enfim, o mínimo de estrutura e organização para poder também, né, fazer essa prestação de contas, se precisa de uma nota fiscal, dos dados, do responsável, enfim, a gente tem disponibilidade com isso, porque a gente tem site, a gente tem QR Codes, a gente faz campanhas, e aí, assim, os nomes e as doações estão por aí, então sai uma matéria, sai um site, eu não sei dizer quem depositou, aonde, de onde vem a doação, de que lugar, enfim. A menina do Ceará falou, eu estava um mês sem olhar minha conta, olhei, tinha lá 44 mil, sei lá de onde veio, R$5, R$10, 20, enfim. Então, a gente precisa aí de uma organização para ser essa carro-chefe de vocês. A gente colocaria as lideranças, quem vocês decidissem, no nosso grupo grande do União BR. É um grupo grande, tem muitos estados, mas onde a gente pratica trocas. Temos uma reunião semanal, todas as quintas-feiras, às 6 da tarde, onde é feito trocas, todos os estados falam, dura por volta de 1h30, assim. A gente dá avisos, enfim, é uma reunião gostosa de participar, entender as dificuldades, as coisas boas que os outros fizeram, enfim. É muito simples. E vocês, na verdade, já têm praticamente isso pronto. E pôr para andar. E daí começa as trocas de um e outro. A Babi acha uma coisa que tem a ver com vocês, fala, a Anícia, troca. Tem muitas trocas no paralelo de coisas que têm em comum na região, de alguma situação particular de vocês. Enfim, sabe? Vocês estão achando dificuldade numa coisa, de repente o Cláudio tem uma pessoa para conectar. E assim por diante, sabe? O Renato, por exemplo, ajuda muito a gente com voluntário, faz campanhas para voluntários para estados específicos, enfim. Então, a gente tem muito isso. Troca, governança, ajuda e holofote para doação. Mas é muito simples para virar a chavinha e virar a união, sabe? Tem que ter, logicamente, também, que é importante, alguma rede social do União para a pessoa ter aonde ver, sabe? As suas fotos da entrega, ter ali um contato e tudo, isso é importante para a gente divulgar. Então, ter um Instagram, União Rondônia, por exemplo. E aí, assim, a gente vai em frente. Não tem mistério, não tem nada de difícil ou diferente do que vocês estão fazendo. Para quem já está fazendo o que vocês estão fazendo, não tem nada, assim, de mais, sabe? E o União BR é uma chancela que tanto para vocês quanto para a gente, para vocês irem atrás de outros parceiros, ajuda, parceiros locais, e para a gente também ter mais um estado importante, também contribui para pedir uma doação, para explicar o trabalho, enfim, é isso. Não tem nenhum mistério diferente do que vocês já estão fazendo, Maria. A Babi que faz, ela pode explicar, né, Babi? Não tem nada diferente do que elas estão fazendo, né? Não tem. Mas uma coisa que eu quero acrescentar, é importante criar uma logo da União Rondônia, né? Eu posso fazer isso para vocês, se vocês quiserem. Eu fiz de quase todos os estados na minha agência, porque eu trabalho com a agência. Então, se vocês quiserem, eu faço para vocês. Pronto. E tem um drive de comunicação na União BR com um monte de material que vocês podem usar na comunicação. Tem... como chama? Ideia de template para vocês colocarem foto. Então, assim, vocês não precisam ter um design gráfico, sabe? Uma coisa assim, achar um voluntário desse tipo. Não, só alguém que saiba postar o mínimo no Instagram, postar no Stories, coisa simples.
mas não precisa ter ninguém de outro mundo, né, Babi? Coisa assim, Não precisa. esse drive a gente compartilha muito, e quando a gente precisa de informações, a gente também pede para vocês subirem no drive. Sim. Sim. E eu acho também, complementando a fala da Tati, que a gente está num momento, infelizmente, né, num momento que a região norte está sob holofotes, a região centro-oeste e a região norte. Então, é um momento da gente usar isso, potencializar isso da maneira mais positiva possível também. De novo, lembrando que a gente, né, tem uma direção, então a gente tem que tomar cuidado com o que possa ser usado nesse sentido, mas a gente aqui fica muito atento, a Tati, eu, Cláudio, a Anícia, a gente fica muito, muito atento para não cair nessa armadilha aí de entrar em disputa política. Porque isso não é nem de longe o nosso objetivo, nem o nosso interesse. A gente Não, quer... e já fizemos trocas de lideranças nesses períodos, porque as pessoas querem se candidatar e tá tudo bem, não é, né? Ser voluntário é uma opção e ter as suas carreiras é outra opção também, tá tudo certo. As pessoas se afastaram, até continuam mandando ajuda, contato, continuam próximos, mas não continuam com a cara, pondo a cara para que se não se misture isso numa campanha política. Sim, sim. E aí eu acho que a gente pode aproveitar, como agora seremos 3 estados na região norte, a gente pode aproveitar o que a gente já fez, o que a gente já caminhou até aqui, União Amazonas e União Pará, e potencializar o trabalho e as demandas da União Rondônia, né? E, de repente, pode ser que venha necessidades, por exemplo, um doador pede, além do que ele está doando, para atender um hospital específico de Rondônia também junto na doação, sabe? Ou, enfim, tipo, a Babi fez uma doação grande aí de alimentos, o doador pediu para chegar em Parintins, por exemplo. Aí, ela, dentro da doação grande, ela se organizou para ter aquela demanda do doador atendida. Então, assim, é algum tipo assim de coisa que pode vir junto de uma doação grande. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu gostaria de saber, não sei se eu entendi certo, a proposta de vocês, então, é ampliar, digamos, a nossa campanha para Rondônia toda, é isso? Eu pergunto isso porque a gente teve um pouco de dificuldade de encontrar alguma ONG também para nos auxiliar e receber, né, os recursos, porque como articulação nós somos mais pessoas, não somos instituições, então a gente a hora conta com uma instituição, uma ONG, a hora conta com outra, né? E por se tratar agora de uma campanha maior, a gente precisa ir atrás desse parceiro que também tope, né? Que não é algo fácil, né? A gente conseguir. E eu acho que também a gente precisa de mais informações de como que vai ser essa questão da prestação de contas e tudo mais, né? E a transparência, como que vai ser dos Na verdade, é objetos. mais a ONG que vai receber o dinheiro. Quem vai, a nota fiscal e tudo, vai para a ONG, Gisele. Então, a Sim. ONG precisa ser uma ONG idônea, porque é ela que vai ser cobrada, entendeu? Não vai ser eu como um movimento. Quem vai Ela ser vai ser- cobrado, se tem alguma coisa ou não, se ela, enfim, não pagou o imposto de doação, se alguma coisa aconteceu, é ela que vai ser, vão bater na porta dela. Então, precisava ser uma ONG estruturadinha. Não precisa ser uma ONG enorme, não é nada disso. Mas precisa ser uma ONG estruturadinha. E que saiba que ela é um guarda-chuva para uma operação, né? Então, assim, ela recebeu, de repente, foi uma nota fiscal para ela de 3 mil face shields, sei lá. Ela é um guarda-chuva, é um hub de coisas que vai distribuir, sabe?
Mas não é difícil achar uma ONG que se predispõe a estar nesse lugar, porque vocês vão precisar fazer um QR Code, um site que leve para a conta dessa ONG, para poder receber dinheiro. Qualquer coisa, se tem uma live, se tem uma campanha, se tem alguém querendo doar na pessoa física para a região norte, se me mandam um e-mail e falam, quero os contatos da região norte, eu vou dar as 3 contas da região norte, entendeu? Então, precisa ser alguma ONG que tenha envolvimento com vocês, né? Porque precisa ter uma sinergia aí para esse trânsito de informações, de dados, de dinheiro, do que vocês vão decidir fazer com aquilo, porque eu não tenho essa gerência, ninguém é manda-chuva de vocês. Se vocês acharem, vocês receberam aí 30 mil reais num mês, se vocês acharem que tem que comprar máscara, e vocês acharem que a população está precisando disso, é vocês que vão decidir. O União não tem essa gerência sobre um dinheiro que chegue aí para vocês. Se vocês acham que tem que distribuir leite em creche, para crianças que não estão na creche, é uma decisão de vocês. Mas ninguém sabe mais do que vocês, que vivem aí e sabem a vulnerabilidade, aonde o calo aperta, enfim. Então, isso não é uma gerência do União BR, tá? A gente não tem uma coisa mandatória. A gente tem uma coisa mais de estar organizadinho, porque quando chega para mim uma Coca-Cola, um Boticário, um BTG, uma JBS, querendo doar, eu preciso ter os estados organizados para poder realmente ter um volume, apresentar um resultado satisfatório, mas tem o mínimo de estar organizadinho, mas não é uma operação difícil ou complicada. E a prestação de contas vai direto para quem doou? Ou vocês também... A verdade, a gente tem doadores que exigem uma prestação de contas da doação, mas a gente tem doadores que não exigem, tá? Então, por exemplo, o Boticário foi um doador que não exigiu. Ele doou 700 mil, álcool 70, para a gente, e ele não exigiu. Ele falou, eu apresentei uma planilha geral para ele, olha, tantos mil para cada estado. Ele falou, ok, e não me perguntou quais foram as ONGs, só deu o cadastro das ONGs guarda-chuva, mas não me perguntou se aquilo foi para uma creche. Teve estado que distribuiu para morador de rua, teve estado que distribuiu para frente de quem está na frente do Covid, hospital, enfim, cada um foi para onde achava que era mais importante. Mas para a Coca-Cola me exigiu uma prestação de contas mais específica. Ela doou 5, 6 mil cestas, 4 mil cestas para cada estado, e ela exigiu uma coisa mais específica. Então, tem demandas de todos os tipos. A Malvi nos doou 2 milhões de máscaras, 2 milhões de máscaras. Ela não exigiu isso fez com geração de renda, eram máscaras para as costureiras colocarem o elástico na máscara e fazerem geração de... Ela não me exigiu números para quem foi cada coisa em cada lugar e tudo, não. Então, tem de tudo. Certo. Durante a campanha, a gente também contou com costureiras solidárias, né? E fez o pagamento, por exemplo, de 50 centavos a cada máscara. E para prestar conta disso, foi um pouco mais complicado, né? Alguns recursos a gente não teve como utilizar para isso, utilizou algumas doações, né, que foram direto para a conta das costureiras que estavam auxiliando. Então, é importante também saber como funciona, para saber como que a gente pode atuar também, né? Claro. São Mas possibilidades. seria um grande parceiro para vocês, que ajudaria bastante para escoar a parte de alimento ou de alguma coisa assim, para Rondônia e tudo, seria a CUFA. Eu diria, se vocês têm esse tipo de organização aí, pelo que você está me contando. Eu não sei o quanto vocês têm proximidade com a CUFA, se vocês conhecem a CUFA, são próximas, Gisele, você conhece a CUFA? Não. A CUFA é a Central Única das Favelas. Eles atuam em mais de 5 mil comunidades pelo Brasil e eles têm lideranças estaduais.
em todos os estados. Tem uma liderança organizada, conhecem bem a ponta onde eles atuam. Então, em muitos estados que têm organizações como o que você está me dizendo, do mesmo formato, eles terceirizam a entrega desses alimentos para a CUFA, porque tem a certeza de que está indo para quem precisa, sabe? Minas faz isso, Goiás faz isso, enfim. Sim, E sim. a CUFA Rondônia já sinalizou que queria muito um movimento aí. Ótimo, ótimo. Era isso que eu ia Agora falar. eu lembrei Eu da parceria, da entrega. A Canindé Então- atuou na entrega de produtos para as mães indígenas em Porto Velho com a parceria da CUFA. Agora, você falando, especificando, Então, eu lembrei. a gente tem um grupo só de união de CUFA, com as lideranças. A CUFA é muito, muito próxima nossa, faz a entrega em milhares de estados com a gente. Tem lugares que a gente chega sem a CUFA, até porque eles não estão naqueles lugares, tem lugares com a CUFA, mas também não é uma obrigatoriedade, tá? Gisele, é um parceiro que a gente sugere, apoia, mas não te obriga a fazer com ele, tá? Ótimo. Mas eles ajudam muito. Grata. Imagina, obrigada a você. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, com relação ao nosso grupo aqui em Rondônia, que tem a especificidade de trabalho com povos indígenas, não é? O que eu gostaria de saber é que, caso o grupo, né, resolva transformar o movimento numa União Rondônia, se o trabalho do grupo ele poderia continuar sendo com povos indígenas. Ele pode ser, mas teria que ser também, porque na hora que tem união, eu não posso só atender os povos indígenas, tá? Eles podem coexistir, com certeza. Mas eu não posso que a união seja só para povos indígenas. Tanto é que era uma necessidade tão grande, os povos da floresta, que foi criado a Amazônia Viva justamente para isso. Mas quando a gente tem uma união, é para realmente atuar na vulnerabilidade geral. A gente ajuda, enfim, LGBT, idoso, indígena, quem for e quem precisar, enfim, deficientes, o que precisar e tiver com necessidade, tá? As face shields não foram só para um tipo específico de pessoas e tudo. Então, a gente tem essa abrangência. O União, de fato, é abrangente, tá? Então, eu não poderia ter uma União só para atender os povos indígenas da região de Rondônia. Porque, para isso, atuando, tem os povos o Amazônia Viva, que aqui está aí atuando em várias regiões. Eu precisaria que realmente abraçasse o Estado geral. Isso era realmente um ponto importante para a gente. O que pelo menos assim eu imagino é se nós teríamos pernas, não é, para uma ação muito maior, uma ação muito mais integral, né, em termos de populações vulneráveis, não é? Mas, Maria, vou chamar de você, não vou chamar de senhora, tá? Você. Maria, assim, quando as coisas vão acontecendo, eu preciso ser sincera, eu acho que tem que montar e ir, porque vai chegando pessoa, vai chegando organização, aquilo vai crescendo, vai tomando volume, vai aparecendo gente que quer ser beneficiada, vai querendo estar junto, estar perto, sabe? Aí os pedidos vão começar a chegar, vai começar a juntar mais voluntário, com a CUFA na ponta ajuda muito. A CUFA na ponta vai ser... A CUFA vai trazer força para o trabalho como um todo, né? Então, assim, não fique, como eu posso falar assim, sabe, ressabiada, ou de repente, não sei, talvez um pouco insegura de estar dando um passo para uma abertura maior.
porque as coisas vão acontecendo. Se vocês ainda se unirem mais ainda como região norte, você vai ver, a Bia é uma açougue. A Babi é uma açougue. E ela carrega e puxa todo mundo. Quando viu, já foi, né, Babi? Eu não sei, no meu ponto de vista. Eu concordo com a Tati, Maria, e eu acho que eu costumo dizer o seguinte: confia, vamos fazer isso acontecer. Confia que vai dar certo. Isso, temos que ter força, né? Eu acho que essa pergunta que eu fiz talvez seja uma ansiedade, né, das pessoas do nosso grupo que estão participando aqui dessa conversa, não é? Claro, lógico, Maria. E vou te dar um exemplo, Maria. Paraíba teve assim, 1 mês comigo, conversava, ia, voltava, sabe? Ficava meio patinando, se queriam fazer, se não queriam, se queriam, não queriam, enfim. E agora eles estão radiantes, atingiram todos os ciganos, quilombolas, toda a metrópole, arrecadaram já mais de 1 milhão lá. Eles são dos últimos uniões formados. E, enfim, e a coisa fluiu e fizeram uma parceria com a CUFA, era uma situação bem parecida, assim, conversando com a de vocês. Mas eu acho que as coisas acontecem e fluem. Quando a gente está fazendo bem, as coisas dão certo, sabe? Vai acontecendo, enfim. Sim, com certeza. E, na verdade, são tantos grupos, né, que estão necessitando, mas eu gostaria que as minhas companheiras aí também se colocassem. Eu acho, na verdade, que depois dessa nossa conversa toda, em que, de alguma maneira, fica mais esclarecido, né, tudo, eu acho que nós teríamos que ter uma conversa local, porque envolve vários grupos, várias pessoas, não é? Eu acho que nós teríamos efetivamente que ter uma conversa aqui para a gente poder, não sei, definir, né? Decidir e talvez ler melhor, ler com mais atenção os documentos em grupo e tal, né? Os materiais que a Nícia nos enviou, não é, para a gente poder definir, né? Não sei o que acham minhas materiais companheiras. Todos, que de governança, é mais um material para estruturar, mas é mais um material assim, a ONG guarda-chuva, se a ONG está ciente das responsabilidades que ela tem como ONG. Normalmente, uma ONG ativa e séria e tudo, ela já faz tudo que tem que fazer. Sendo união, não sendo, ela já faz as obrigatoriedades dela. Não é porque ela viraria uma união que ela ia fazer alguma coisa a mais. Não tem nada a mais para fazer que uma organização não governamental não tenha que fazer. Sim. Claro. Ela não tem que fazer nada mais por ser da união. É isso que eu quero dizer. Ela tem que prestar conta normal, como ela sempre faria como ONG. Eu acho que o Cláudio pode falar um pouco mais sobre isso, porque a gente passou por uma readequação também lá no União Amazonas. Então, Maria, eu acho que o Cláudio pode contar um pouquinho dessa experiência que a gente teve lá, até para te tranquilizar sobre isso, né, Cláudio? Isso aí foi uma situação que a gente teve, né? Essa parte documental, o que é preciso, entendeu? Então, como é que a gente se organizou com a ONG, né? Que hoje ainda nós estamos com a MUPA, né? Mas como que a gente tem trabalhado, né? A gente faz, por exemplo, a gente recebeu doação de face shields, recebeu doações do álcool. Tanto ela como a gente recebe a nota fiscal. Tá? Que a gente tira uma cópia, todo mundo sempre fica documentado do que está recebendo. Assim, a gente teve muita conversa com o contador dele, o pessoal do financeiro, para a gente sempre alinhar e ver o que a gente podia estar fazendo que não
gerasse, vamos dizer assim, um desconforto na organização que abraçou a União Amazonas, né, para que não fizesse ou algo a mais, ou então às vezes tivesse que pagar algum tipo de imposto que não pagavam. Então a gente sempre alinha faz alinhamento de expectativas, né, e alinha o que pode ser feito ou não. Então assim, a gente sempre tem um controle feito entre eles e nós, né, uma recomendação, né, que isso ajuda muito, né, quando fosse na abertura da parceria. Às vezes é ter uma conta específica, tipo uma conta conjunta, não sei, ver com vocês para que o dinheiro da União fique numa parte e o dinheiro da organização fique em outra. Para não ter a mistura, não ter um problema e às vezes dar umas dores de cabeça entre vocês. Mas de resto, é só alinhamento com o financeiro, que vocês têm que ter assim direto, e ver tudo o que ela está podendo fazer. A nossa permite a gente fazer quase todos os tipos de doações, né, e receber doações também. Então, a gente fica sempre bem atrelado ao que é permitido ser feito. Sim. No caso, por exemplo, dessa doação que foi feita pela JBS, eu, de alguma maneira, nós acompanhamos isso, né? Todas as fotografias. Nesse caso, foi a Amazônia Viva, a ONG Guarda-Chuva, a ONG que recebeu as doações e que passou para Rondônia, é isso? A JBS fez algumas doações pelo Brasil, de lugares que eles identificaram com os menores IDHs, fizeram um estudo e acharam a pessoa em cada região para doar. Algumas foram também via CUFA, aí na JBS local, aí de Rondônia específico, tá? Mas cada doação da JBS pelo Brasil foi de uma maneira, mas a CUFA foi um dos grandes parceiros na ponta da JBS. A gente fez uma seleção para eles, das cidades que eles mandaram, que tinham interesse em mandar, e dentro dessa seleção a gente pôs 30 cidades para eles. Dentro dessa seleção, acho que foram 5 ou 6 nossas beneficiadas, com uma quantidade muito grande. Ah, sim, entendi. Então, eu creio, na verdade, que é bem isso. Eu acho que agora a gente está entendendo muito melhor, né, todo esse processo. E como o grupo é grande, nós estamos aqui em 4, né? Nós teríamos que conversar, compartilhar, né, toda essa conversa que tivemos aqui, não é? E, enfim, verificar o que podemos decidir, não é? Nesse momento, estamos aqui em 4 pessoas e a gente não tem como, né, definir, como decidir as coisas. Eu acho que, não sei, eu acho que minhas companheiras podiam também falar um pouco, né, sobre isso, né, o que acham e tal. Eu poderia falar um pouco? Por favor. Oi? Por favor, Maria Gomide, e se quiser colocar o vídeo também, eu acredito que você vai conseguir. Não, acho que assim mesmo está bom. Só porque a Maria e a Gisele já comentaram, né? Já falaram sobre a campanha e tudo. Então, acho que agora a nossa resolução, a gente teria realmente que conversar com as demais, porque são muitas pessoas que participam, né, da campanha. Então, a gente teria que ter uma reunião com as outras pessoas para esclarecer sobre o que é a União BR e tal, para daí a gente ter essa resolução mesmo de participar. Eu achei bem interessante, né? Parabenizo vocês também pelo trabalho, muito, muito interessante, muito bom. Mas aí a gente depende, eu acho, de conversar mais com os outros, né?
as outras pessoas que participam, quem, né, iniciou, né, a campanha, e também com relação à ONG, que seria essa ONG, como vocês colocaram, né, guarda-chuva, né? Teria que ver essa parte aí, que acho que talvez Maria, seja o mais complicado. também nada impede de, se alguma de vocês quiserem estruturar a união, caso o grupo todo não concorde, alguma de vocês se interesse, a gente também pode conversar, enfim, porque nem sempre em grupos grandes concordam em todos os caminhos. Tem gente que quer ampliar, tem gente que não quer, tem gente que, né? Então, nada impede também da gente ter uma conversa com uma parte de vocês que estão a fim de fazer, ampliar, enfim, que tenha ONG. Eu acho que não vai ser difícil achar uma ONG local que quer fazer. Isso a gente vai ter que... Então tá, eu agradeço vocês, acho interessante. Então, a minha opinião então era essa, né? Era nesse sentido, né? Da Maria, gente ter que conversar com os outros também. Maria, foi a Maria Barcelos ou a Gomide que falou comigo? Agora foi a Maria Gomide. É que eu vou ter que sair daqui a pouco. O celular foi a Barcelos ou falar. A última pessoa que falou foi a Maria Gomide. Não. Quem falei antes do celular? Era só a Maria. Tati, o contato que você tinha era da Maria Barcelos. A da Barcelos. Então, Maria, eu vou te passar no seu celular também, no seu WhatsApp, as apresentações do União, para você entender um pouco mais o que cada estado está fazendo, tá? Além da estruturação, além do manual, tá bom? Ok, eu fico bem agradecida. E, na verdade, eu acho que serão elementos, né, para a gente conversar melhor aqui entre nós, né, com o grupo todo, enfim, não é? E, assim, eu acho a ideia excelente, parabenizo também vocês, né? E porque é uma tarefa homérica, né? Mas é necessária, né? Uma tarefa essencial para esses dias sombrios que nós vivemos, né? E que temos esperança que vamos sair dessa entendendo melhor uma série de coisas, né? Parabenizo mesmo, assim, incrível a iniciativa. Agora, concordo com a Maria Lúcia, eu acho que nós precisamos nos reunir aqui para conversar um pouco mais sobre isso e não temos condições assim de definir agora. Nesse momento, o importante é nós entendermos melhor todo esse processo, não é? E aí compartilharmos e ver que caminho a gente pode seguir, certo? Tá certo, querida. Eu estou à disposição se vocês tiverem mais dúvida, tá bom? Com certeza, com certeza. Gisele, gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que o que vocês já falaram, né, a Maria Lúcia e você, já dá um tom um pouco do que a gente estava esperando, né? Essa primeira conversa para conhecer vocês e passar informação para os demais, né, do grupo, né? E eu acho que também seria importante, por meio da Canindé, que já fez uma parceria, a gente conhecer o pessoal da CUFA, porque é importante a gente também saber, né, da ONG, qual ONG que vai ser, eu acho que isso é importante. E também parabenizo a movimentação que vocês têm feito e todo o empenho de vocês. Eu acho que essa iniciativa pode atender as demandas aqui, né, pode dar conta, pelo menos, de parte das demandas que a gente tem recebido, e a gente não tem tido, muitas vezes, a possibilidade de atender todas, né? Então, vocês aparecem como uma oportunidade de amenizar a situação que a gente enfrenta aqui. Eu acho que é algo bem positivo. Eu espero que, se não for com a gente, né, vocês consigam
concretizar essa união aqui e também atender as várias demandas mais gerais, né, aqui da população. Gisele, a gente não fica... A gente chegou num momento, desde já faz 1 mês e meio, mais ou menos, a gente não fica buscando as pessoas no estado, sabe? Vem com uma coisa como aconteceu um pouco com vocês. Porque tem muito poucos estados que a gente não tem montado. E eu consigo atender eles por outras, a gente consegue atender eles por outras maneiras, ou através da CUFA, ou através por alguma ONG local que a gente conheça, mesmo sem ter uma união. A gente consegue abraçar uma necessidade se vem, uma necessidade. Mas a gente tem muito essa coisa também de alguém que o Estado está vindo pela ligação de alguém, entendeu? Então, a Anícia, que faz um trabalho lindo, que a gente conhece, confia, trouxe vocês. Mas não é que eu esteja buscando alguém ou procurando alguém em Rondônia ou conversando com outros grupos. Não, entendeu? Só para vocês entenderem também como a gente está nesse mecanismo. Não é que eu preciso a todo custo falar que eu estou em todos os estados do Brasil, sabe? Não, a gente prefere estar perto de quem a gente conhece via alguém da União e que sabe que está fazendo um trabalho sério, idôneo e competente na região, sabe? E tá perto, não é falar tá por tá, sabe? Certo. Eu vejo muito assim como uma canalização, né? Então, você tem às vezes um contato que ele não consegue chegar lá na tribo indígena de Rondônia, mas consegue chegar em São Paulo, no Rio, numa conversa que eventualmente vai capilarizando, né? Então, acho que isso é muito positivo. Gente, olha, nós passamos bastante tempo, mas eu acho que foi tão boa a conversa, sabe? Que fui deixando indo, né? E eu queria agradecer a todo mundo. Acho que foi assim, sensacional. Eu sempre saio muito melhor dessas conversas, desse contato, do que como eu entrei, porque eu acho que me reacende esperança, me traz uma energia muito boa. Então, quero agradecer mesmo cada um de vocês e dizer que isso daqui vai estar gravado também. Então, tem essa possibilidade de passar a gravação para o resto do pessoal do grupo, né, para ver um pouco a apresentação e entender um pouco melhor, né, se for de interesse. Vou terminar agora aqui a transmissão no Facebook, mas quem quiser ficar, continuar conversando, fica à vontade, viu? Obrigada, Rê. Muito obrigada. Obrigada a todos aí pela atenção. Graça. Exposição, tá bom? Obrigada. Obrigada pelo convite, Anísia. Obrigada pela por tudo aí, gente. Nós também estamos muito agradecidas pelos esclarecimentos, né? E certamente vamos estar conversando e realmente eu acho que é algo que pode fortalecer esse movimento nosso aqui, né? Dar um super gás assim e seguramente vamos estar conversando aqui. Quero agradecer muito, especialmente a Anícia, né? E, claro, a todos vocês, mas a Anícia, com a qual eu tive o contato mais próximo e que apresentou, né, de alguma maneira, a união e nos trouxe até esse momento. Né? Assim, super obrigada a vocês todos e vamos continuar conversando, tá? Um abraço a todos. Obrigada, um abraço. Um abraço.